precisa crescer espiritualmente. Veja, eu não sei, nunca é demais enfatizar essa questão. Eu posso olhar para vocês e o seu corpo físico não é o verdadeiro você. Seu corpo físico é a sua casa. Esta é a sua casa. O corpo é a sua casa onde você vive para conseguir se relacionar com o mundo, a terra e o seu meio ambiente. Então, isso significa que quando Deus olha para você, Ele não vê você da forma como você se vê no espelho. Não é isso que Ele vê. A Bíblia o chama de o Pai dos Espíritos. Ele não é o Pai dos nossos corpos. Ao invés disso, Ele chama aquele homem que deu à luz você sendo seu pai, Ele o chama de o pai da sua carne. Então Ele diz, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, certo? E então Deus é chamado o Pai dos Espíritos. Então como se relacionar com Deus se Ele não é o Pai da sua carne? Ele é o Pai do seu Espírito. Então você se relaciona com Ele a partir do seu Espírito. E é o seu Espírito que é nascido de novo, não a sua carne. E Deus nos deu a vida do Espírito, a vida divina, para vivermos além da nossa carne. Não para estarmos sujeitos à nossa carne. Então veja, você tem os seus dois olhos naturais na sua cabeça física, mas você também tem dois olhos espirituais, que são os olhos do seu espírito. O seu espírito tem a forma do seu corpo físico. Você pode não gostar, mas ele tem. Ele tem. Então, o que isso muda? Isso pode fazer alguma diferença? Enfaticamente sim. O seu espírito começa então a tomar a forma do que você constrói no seu espírito. O que você vê no seu espírito, você que você vê no seu espírito. Então tudo começa com o que quer que você venha sendo com o tempo. Você começa a construir o seu corpo espiritual, a sua vida espiritual, melhor assim. Por exemplo, imagine que o homem nasceu paralítico. Ele vai se ver paralítico. O seu espírito será paralítico. Até que a palavra de Deus chegue a ele. E aqui está a ciência da cura divina. Então, ele se vê paralítico e isso é o que ele conhece, porque ele vem sendo controlado pela sua carne. Essa é a vida que ele conhece. Até que a ministração da palavra chega a ele, para dar a ele outro espelho, para olhar para si mesmo no Espírito. Então ele começa a olhar para si mesmo, e se ele conseguir pegar essa imagem rápido o suficiente, haverá uma mudança. Mas ele pode pegar a imagem e ainda assim não mudar, porque pegar a imagem é apenas um lado da coisa. E ele pode começar a dizer, você pode olhar para mim como um homem paralítico, mas não se engane, eu não sou paralítico. E ele estará certo, porque ele pode ver em seu espírito que ele não é paralítico.
Então, por que ainda está? Porque há outras partes da questão, não é suficiente apenas ver. Deve haver um forte desejo para haver mudança. Deve haver o desejo de se tornar o que eu vejo. E então, existem passos, eu devo proclamar, e então eu tenho que agarrar isso. Eu já contei aqui, havia um homem paralítico, e uma pessoa veio até ele, e ministrou para ele, mostrou a palavra a ele, e mostrou a ele que ele havia sido curado por Cristo. E ele disse, veja, eu vejo você perfeito, eu vejo você andando. E ele disse, é assim que eu vejo você sendo. E quando ele mostrou, o homem disse, é assim que você me vê sendo? É assim que Deus me vê sendo? E ele disse, então, este é o homem que eu devo ser. E ele levantou. Não houve dificuldade. Por anos ele nunca andou. Ele levantou. Ele disse, então, esse é o homem que eu serei. Ele podia ter ignorado, mas agiu. A Bíblia nos conta em Atos capítulo 3 sobre o homem que não podia andar desde o nascimento e sempre estava à porta do templo chamada Formosa. A Bíblia diz que Pedro tomou pela mão direita e o levantou, e ele de um salto pôs-se de pé. Não diz que à medida que Pedro levantava, ele se ajeitou. Me dê outra mão, por favor, a outra mão. Me ajude aqui, me ajude aqui. A Bíblia diz que ele de um salto, a sua fé teve que ser parte disso. Ele de um salto ficou de pé. O homem pulou e andou. Então, tudo começa com o seu espírito tendo o caráter e a aparência e a forma do seu homem externo. E então você começa a mudar. É por isso, há alguns anos eu compartilhei com vocês uma mensagem chamada Mude